Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoen, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do 12º Congresso Internacional do IBDIC, o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Essa série aqui tem o apoio do IBDIC e da Deloitte. E eu aqui estou entrevistando diversos especialistas sobre gestão de contratos, prevenção de pleitos, mediação e arbitragem e tantos outros aspectos muito importantes para que nós possamos entregar os nossos projetos com sucesso. Então acompanhe aqui os episódios dessa série muito especial, que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Seguimos aqui na nossa série de entrevistas diretamente do Congresso do IBDIC, o Instituto Brasileiro de Direito da Construção, agora para falar de um tema muito importante, muito relevante, que é a gestão de crises e as mudanças climáticas. Isso tudo tem impacto nos nossos ativos, tem impacto nos nossos contratos, tem impacto nas concessões. E para falar desse tema, eu trouxe aqui Fernando Marcondes. Fernando é advogado atuante no mercado da construção e infraestrutura há mais de 30 anos. É fundador e ex-presidente do IBDIC, árbitro e membro de Dispute Boards, sócio também da MAMG Advogados. Fernando, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado. Bom, falando de gestão de crises e mudanças climáticas, algo que está muito em alta, infelizmente, no Brasil, digo infelizmente pela questão do que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Acho que as cheias ali levantaram uma série de questões em relação a como nós estamos cuidando da nossa infraestrutura, onde é que nós estamos colocando nossas cidades, enfim, né? Uma série de discussões que ainda vão repercutir ainda por muito tempo. Dentro da sua atuação, né, como advogado que atua aí na indústria da construção, como é que você enxerga os impactos da mudança climática que parece que estão ficando cada vez mais frequentes e maiores, né, dentro de um mercado que trabalha tanto com infraestrutura, com condições externas? Bom, eu acredito que apesar de haver ainda alguma polêmica sobre por que as mudanças climáticas estão acontecendo, né, tem um negacionismo a respeito da intervenção humana nisso, isso é só um ciclo que o planeta está vivendo, mas acho que esse não é o ponto da discussão, né? O ponto é que a mudança está acontecendo. Acho que a natureza nos mostra isso praticamente todos os dias, né? Os eventos climáticos estão cada vez mais exacerbados aí em relação à história, né? A média histórica que nós temos. Então, o que a gente percebe é que toda a infraestrutura, isso não é só no Brasil, é em nível mundial, toda a infraestrutura que até aqui foi suficiente para, né, malemar, dependendo do lugar, né, foi suficiente para dar conta, né, de nos proteger dos eventos climáticos, ela está obsoleta, né? Então, às vezes com planejamento, dependendo de onde nós estamos falando, mas a maioria das vezes como reação a catástrofes ocorridas, o que é uma pena que seja assim. Mas o fato é que o que nós estamos verificando é um movimento muito intenso no sentido de buscar uma renovação das infraestruturas de maneira que elas sejam melhores, né, e mais protetivas do que elas foram até agora. Porque, de fato, o que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul é algo que já vinha sendo anunciado por especialistas nos últimos anos, que a qualquer momento poderia acontecer em virtude das mudanças climáticas. Infelizmente, nós vivemos num país em que a gente só reage às coisas, né? O nosso nível de planejamento de infraestrutura é péssimo, né? O Brasil vive já há muito tempo um atraso em termos de infraestrutura de mais de 40 anos. Ou seja, a infraestrutura que nós temos hoje serviria para o nosso país 40 anos atrás, na década de 80, nós estamos falando. Então a gente tem muito ainda o que implementar, ainda que não houvessem mudanças climáticas. E como há mudanças climáticas acontecendo, nós estamos hoje, podemos dizer que além desses 40 anos de atraso, nós ainda temos uma obsolescência do ponto de vista de tecnologia que precisa ser superada. Então a intensificação dos investimentos é algo que de fato tem que acontecer. Está acontecendo, mas ainda estamos longe do ideal. Até no caso, a gente conversava aqui um pouquinho antes, né? Você comentou que no caso do Rio Grande do Sul, o próprio IBDIC criou uma força-tarefa de suporte ao Estado. Você podia comentar um pouquinho a respeito dessa frente? Sim, bom, eu acho que quando aconteceu, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o país inteiro se sensibilizou, né? Acho que todos nós, como coletividade, individualmente, todos nós nos abalamos. Acho que eu não conheço uma pessoa que não tenha dado um jeito de mandar um casaco que fosse lá para o Rio Grande do Sul, né?
E acho que cada um dentro da sua área de especialidade também procurou uma maneira de tentar ajudar. Então, na época, eu, sensibilizado com esse assunto, falei com o Vitor, que é o atual presidente do IBDIC, Vitor Madeira, que também me colocou em contato com o Cristiano Castilhos, que é membro também do IBDIC, que é um gaúcho, um advogado, que é radicado no Rio, e que também se sensibilizou muito com isso, e nós resolvemos criar, então, essa força-tarefa, juntando advogados e engenheiros que nós temos experiência em questões de infraestrutura. Uhum. Né? É um instituto que é formado por profissionais que atuam exatamente na área de construção e infraestrutura. Então, temos aqui muitas expertises, né, uma multidisciplinariedade que pode contribuir bastante com isso. Então, a nossa ideia é oferecer essa ajuda técnica e legal de estruturação de sistemas de contratos, de soluções de conflito, etc., para que o Estado possa, talvez, otimizar todo o trabalho que precisa ser feito daqui por diante. Nós estamos falando de uma reconstrução que certamente daqui a 10 anos ainda não vai estar concluída. Pois Né? é. Porque, além da infraestrutura pública que precisa ser recuperada, tem muita coisa, né, de cidades destruídas, pessoas que perderam casas. Isso tudo é um processo muito longo de recuperação, né, que exige providências de uma sistematização que vai muito além do que se faz no dia a dia. Né? Uhum. Então, é algo novo que precisa ser estruturado ali. A gente vê o movimento acontecendo, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul está atuando fortemente nisso, mas a gente vê também sem surpresa, mas com algum lamento, que as questões políticas interferem muito também. Né? Então, apropriação de méritos, sabotagens de um lado e de outro, né, se algo vai bem, sempre tem o opositor que não quer que algo vá bem. Uhum. Né? Então, contribuir para que as coisas não deem certo, isso também é algo que infelizmente está na mesa. Né? O que nós nos propomos a fazer como instituição, sem fins lucrativos e voltada à sociedade como é o IBDIC, é oferecer uma ajuda técnica e jurídica. Né? E nós sabemos que, primeiro, eles precisam aceitar. Segundo, se aceitarem, nós vamos ter oportunidade de ajudá-los. E na primeira reunião que nós fizemos dessa força-tarefa, a primeira mensagem que eu dei para todos foi: nós temos que passar por esses obstáculos, né, de nos abrirem portas para oferecer ajuda. Se passarmos, ofereceremos a ajuda. Se ela for aceita, nós vamos trabalhar. E não tenho dúvida de que em algum momento, se der muito certo, alguém se apropriará disso. Pois é. E tudo bem, não tem problema. Nós temos que estar conscientes de que isso vai acontecer e que a nossa parte está feita. Uhum. Né? E se algo der errado, nós vamos tomar muita pedrada. Nós também temos a convicção disso. Então, é algo que parte de uma instituição que, desde o seu nascimento, é voltada para a coletividade, para a sociedade, e que está disposta a não colher méritos e a sofrer críticas, né? Porque é assim que a banda toca, a gente sabe disso muito bem. Mas, enfim, a ajuda está sendo oferecida e espero que a gente tenha oportunidade, efetivamente, de ajudar. Já tivemos 2 eventos no Rio Grande do Sul que nós pudemos participar com representantes nossos, falando a respeito do que pode ser feito, oferecendo ajuda, etc. Então, a gente começa a ter alguma repercussão, alguma resposta nas ações que nós estamos implementando. Que bom, que bom. Espero que possa seguir ainda um longo caminho aí de suporte ao Estado. E uma coisa que deu muita notícia também ali, seguindo a tragédia, foi a questão de alguns contratos de concessão, né, que são naturalmente impactados por tudo aquilo que aconteceu. Acho que a questão do aeroporto é mais evidente, porque uma cidade como Porto Alegre ficar sem o aeroporto funcionando gera um impacto em cascata gigantesco aí, e numa concessão relativamente nova e tudo mais, mas tem outras coisas ao longo do estado. Você tem ferrovias que ficarem embaixo d'água e tudo mais, né? Pensando do lado, né, do direito, como é que isso influencia nos contratos de concessão, o quanto de discussão se tem em cima de impactos no próprio contrato, compensações, o quanto o concessionário vai estar apto a assumir uma responsabilidade por um fator assim tão fora de controle. Isso tem um impacto, acredito eu, significativo nessas relações, né? Sem dúvida que sim. Eu pessoalmente, eu sou otimista com relação ao rumo que isso vai tomar. Vou explicar por quê.
Concessões são contratos incompletos, por natureza, né? São contratos que são feitos, estruturados a partir de projeções futuras. Pois é. Né? Não é nada que se faz agora para ganhar agora. Uma conta de uma operação, o plano de negócios de uma concessão, ele fecha no último dia do último mês do último ano. Né? Se são 30 anos de concessão, a conta tem que fechar lá. Né? Então tem um período inicial grande de investimentos, né? E depois tem toda uma curva de recuperação, de pagamento desses investimentos e depois a recuperação. Então é um projeto que a concessão é uma operação que ela é toda projetada no futuro. E o futuro sabemos que é incerto e muito mais quando se fala de longos prazos como concessões que vão de 20 a 30 anos. Uhum. Então nós passamos também por mudanças políticas importantes, né? Partidos vão e vêm, ideologias vão e vêm e as coisas mudam muito de cenário, né? Tem as questões climáticas, tem as questões econômicas, crises econômicas, tudo isso afeta um contrato de concessão. Então é um contrato que ele, por natureza, ele é propositadamente incompleto, ou seja, ele tende a ir se completando e se integrando ao longo da sua execução. Uhum. E isso é muito claro para quem participa desse tipo de operação. O TCU, que é o órgão que faz o controle das concessões federais, né, somente da operação, da parte financeira, o TCU tem sido uma grata surpresa nos últimos anos. É um instituto que era tradicionalmente muito fechado, parecia que vivia numa torre de marfim, e hoje é um órgão que está muito sensível aos acontecimentos do mundo real. Então, por exemplo, nós tivemos uma crise muito grave financeira, né, econômica no Brasil, que começou em 2014, Uhum. que depois foi agravada pela pandemia. Essa crise de 2014, ela é uma crise extraordinária. Não é uma crise como todas as outras. Numa concessão você considera crises. Sim. Né? Tem um cenário de crises, o gráfico ele anda para cima e para baixo, ele tem uma tendência. Então, no cenário de 30 anos você traça uma linha diagonal que você entende que é como a economia vai crescer. Uhum. E essa linha diagonal, ela tá, quando você vai para um grau a mais de detalhe, ela está repleta de subidas e descidas, que são as crises normais que acontecem. As crises costumam bater no fundo e ter uma reação de mercado que joga tudo lá para cima, para uma reação, para uma situação em que o mercado fica melhor do que estava antes, para poder recuperar. E depois ele volta para aquela linha de crescimento. Então tem uma linha de tendência normal que se espera que aquele comportamento se mantenha. A crise de 2014, ela sofreu um efeito que tem um professor da GV que chama esse efeito de esterese. Ele empresta esse termo da física, né? A esterese é uma propriedade de um material que um papel, quando você amassa, você solta, ele não volta ao formato original. Essa crise tem essa característica. Ela é uma crise que o papel amassou e ele não vai voltar. Quer dizer, o gráfico bateu no fundo e ele não foi lá para cima. Uhum. Ele ficou um tempo no fundo e ele está voltando lentamente para a linha média. Ou seja, aquilo não vai se recuperar no médio prazo. Então, as concessões que estão em andamento provavelmente vão chegar no seu final sem que essa recuperação tenha acontecido. Né? E o TCU olha para isso e ele entende que é necessário recuperar, que é necessário rever as concessões, ele admite revisão de concessões a partir disso. Né? Então, rever tarifas de pedágio, no caso de concessões rodoviárias, rever preço de passagens, no caso ou de frete, no caso de ferroviárias, de avião, de aeroporto, etc. Então, existe uma sensibilidade do poder público, né? Da administração pública, que aí entra, então, as agências e também o Tribunal de Contas. Então, eu vejo que é um cenário positivo em que profissionais de elevadíssimo nível técnico são envolvidos de todos os lados e que, então, vai demandar muita negociação, mas eu tenho otimismo com relação a onde isso vai parar. Quer dizer, eu acho que, de fato, as concessões vão ter a sua revisão na medida adequada, com muito critério, com muito cuidado, como tem sido feito, com muita transparência. Uhum. E então eu acredito que vai haver uma compensação, uma revisão das operações de concessão para que elas possam encarar esse novo cenário. Quer dizer, tem um grande investimento a ser feito na recuperação, né? Tem uma queda de arrecadação importante, quer dizer, as estradas que estão aí
inoperantes não estão arrecadando, Uhum. né, e vai ter que haver investimento. Quer dizer, isso é um desequilíbrio imenso que vai refletir em todo o período de concessão. Se isso não for revisto, a concessão não para em pé, daqui a pouco está todo mundo indo embora. É. Né? Então, quer dizer, ninguém quer isso. O governo não quer isso e sabe disso muito bem, existe uma clareza nesse sentido. E os concessionários também não. Então, o que se espera é um ajuste, né, e que eu acredito que de fato vai acontecer. E se você não carregar isso para dentro, né, das discussões, ou seja, não trazer mais para próximo da realidade, você também vai tirar todo o incentivo, ou uma boa parte do incentivo, do mercado das próximas concessões, Sem porque dúvida. se eu só assumo o risco, inclusive daquilo que não é possível precificar, né, se acontecer de ruim, eu fico com prejuízo, e aí não vale a Sem pena, dúvida. né? Se você quer a receita certa para espantar investidor, É. é tentar ficar insensível às mudanças como eu falei, uma operação de concessão ela é um contrato incompleto por natureza. Uhum. Então, negar-se a olhar para a incompletude do contrato e se esforçar para recompor, para integrar essa incompletude, é espantar qualquer investidor futuro, sem dúvida nenhuma. É importante essa iniciativa e essa mudança que você comentou em relação ao TCU e tudo mais, porque se isso for encarado como só um benefício para o concessionário, né, não, não posso flexibilizar, porque então quando está ruim eu vou lá e ajudo e ajusto, e quando está bom para ele eu não pego de volta, Justo. né? Não é para ser uma guerra, É, né? É para ser uma operação em que todos terminem bem. Né? é. E isso, se a gente pegar, eu estou lembrando agora, cerca de 2 anos atrás, eu acho, ali entre Paraná e Santa Catarina, a gente teve muito problema de chuvas e pegando concessões de rodovias, tivemos interdições assim absurdas. Inclusive, a descida para Paranaguá, que daí a concessão já tinha acabado, mas o trajeto de Curitiba a Paranaguá, a pista ficou interrompida por meses, Sim. né? E a gente vê Santa Catarina acontecendo com muita frequência, coisa que antigamente você não tinha tanto. Então, de fato, se você não considerar na tua infraestrutura que esses impactos vão ficar cada vez mais frequentes, você não só vai ter um ativo que não performa, como você vai ter muito mais custos para poder mantê-lo, né? E seria nesse ponto interessante a gente pensar, como você comentou, de esforços de reconstrução que não só vão recompor aquilo que existia, mas pensar numa infraestrutura resiliente, ou seja, aquela que vai estar mais bem preparada, vai sofrer menos com eventos futuros, já que eles não vão estar tão distantes como a gente imagina. Sem dúvida, esse é um caminho. É o caminho. Acho que não existe outro. Né? Eu tenho vivido nos últimos anos uma experiência muito interessante no Peru. O Peru tem hoje um grande projeto de reconstrução que se chama Reconstrução com Câmbios, né? Reconstrução com mudanças. Eles estiveram lá em 2017, o El Niño foi algo devastador, né? Que inundou plantações, vilas, destruiu escolas, hospitais, foi um negócio horroroso. E então o governo iniciou um projeto muito abrangente, né, de reconstrução, mas com essa ideia de que não basta devolver a infraestrutura que já existia, é preciso mais do que isso. Né? Eu estou envolvido em 2 desses contratos, que são construção de diques para evitar inundações. Então, eram diques que existiam previamente, foram destruídos, né, com esse fenômeno de 2017. E a ideia agora não é recompô-los simplesmente, mas foi feito todo um novo estudo. Né? Tem um estudo que se chama modelo hidrológico, em que se faz o cálculo de tudo que é necessário fazer ao longo de todo o trajeto do rio, para evitar que isso aconteça, que as inundações aconteçam. Né? Então, já antes esse modelo era baseado com base numa média de chuvas que era a que existia, e agora o cálculo tem que ser outro. Então, agora calcula-se uma média de chuvas muito superior àquela, aplica-se isso num software que vai rodar esse modelo hidrológico e ele vai dizer quais são os pontos do trajeto todo do rio em que é necessário fazer proteções, aumentar a altura de pontes, aumentar a altura de proteções, assorear ou desassorear leito de rio, enfim, fazer o que é necessário para que aquele fluxo possa chegar até o seu final, até o mar, né, sem causar destruições em volta. Então, é um projeto muito abrangente nesse sentido. Esses 2 contratos em que eu participo como um comitê, eu faço parte de um comitê de solução de disputas, né, que é um dispute board. Sou eu e 2 engenheiros em cada um dos painéis. Eu sou advogado, então sempre está sendo composto dessa forma, um advogado e 2 engenheiros.
E a gente atua junto às equipes no contrato, a gente visita a obra, vai a cada 3 meses para lá, visita a obra, faz as reuniões, fazemos reuniões virtuais todos os meses, vamos decidindo as disputas ao longo do caminho e com isso o contrato vai fluindo e a obra vai seguindo. Então, no Peru, eles estão fazendo esse trabalho de reconstrução que já leva em conta dados hidrológicos muito superiores àqueles que vinham sendo vividos nos últimos anos. Então, essas proteções, elas são feitas, todo um cálculo de engenharia que não é o caso de explicar aqui, até porque eu não sou engenheiro, o que eu sei disso é em função da minha atividade como advogado nessa área de construção, mas basicamente essas proteções elas são feitas para durar um determinado período, para resistir às chuvas que acontecem em determinados períodos. Então, o que eles chamam de década milenar, quer dizer, uma chuva que acontece a cada 10 mil anos. Então, se a estrutura é feita para suportar isto, né, então é uma estrutura que vai sobrar a maior parte do tempo. Quando a gente fala a cada 10 mil anos, pode acontecer uma hoje e outra na semana que vem, mas estatisticamente ela vai acontecer a cada 10 mil anos. Então é um volume de água muito grande, né? Então, o que se calculava hoje, até então, para uma década milenar, hoje você tem que considerar um nível de água muito superior para suportar 10 mil anos de periodicidade, né? Então são estruturas diferentes. Isso está acontecendo lá, aos trancos e barrancos, né? Porque é assim, estamos na América Latina e infelizmente as coisas enroscam muito, né? Não será diferente aqui no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar em que a gente se disponha a investir em infraestrutura. Mas essa é a nossa realidade, é a realidade latino-americana. O investidor sabe disso, os riscos que ele calcula estão considerando essas questões todas que nós, né, a nossa cultura, a nossa política, a nossa economia, toda a insegurança e o que é seguro e o que é inseguro juridicamente falando, tudo está Tá na conta. tá na conta do investidor, né? Então é uma realidade que a gente já conhece. Hoje a gente está falando num incremento disso, e para dar mais segurança, de fato. O Rio Grande do Sul mesmo agora não basta recompor os diques lá da lagoa, não basta trocar os equipamentos, né? É preciso fazer mais do que isso, porque senão no próximo evento vai acontecer de novo. Então há muito mais que fazer, né? Lá com certeza, eu não sei como a gente ainda não abriu as portas que a gente gostaria lá, eu não sei, mas imagino que os modelos hidrológicos estão sendo todos revistos para que se possa fazer obras adequadas que possam suportar novos eventos climáticos que vêm por aí. É até interessante o exemplo que você trouxe e esse caso mesmo do próprio Rio Grande do Sul, né? Eu lembrando do que aconteceu lá atrás nos Estados Unidos com o Katrina lá em New Orleans e como ficaram as estruturas de proteção. Já existiam no passado, mas foram insuficientes, é claro, também aquilo foi um evento também extremo. Mas hoje aquilo que foi construído é N vezes mais robusto, é incomparável com o que tinha antes. E isso acaba sendo meio que a vida, né? Porque como você comentou, vai pegar o Rio Grande do Sul, se você quiser proteger o Guaíba, você vai ter que provavelmente fazer elevações muito maiores do que as que tinham. Esteticamente não vai ficar o que era antes, né? Vai ser algo muito mais assim, agressivo para a cidade, mas é a maneira que você tem de proteger. E aquilo, se você faz lá no alto, né, a quilômetros de distância da lagoa, você faz proteções mais altas para evitar as inundações naquelas regiões que estão mais acima, ao fazer proteções mais altas, você vai intensificar o fluxo do rio na direção da lagoa. E quando chegar na lagoa, se a lagoa não estiver preparada, vai acontecer. Né? Então, quando eu falo de mudar o modelo hidrológico, é isso. É pegar, não basta lá no final do curso você fazer proteções. Você tem que fazer todas as proteções no caminho para entender qual é a proteção que você tem que fazer no final, que é onde o gargalo acontece. Né? Então tem tudo isso para ser planejado. Certamente esse estudo está sendo feito, porque né, não há como fazer diferente. Mas é muito trabalho que tem pela frente, não há dúvida. E eu fico até pensando assim, que quantas e quantas vezes eu como engenheiro já revisei projeto, vi relatório de projeto de drenagem, aprovei projeto e estudei na faculdade, que você pega as tabelas, como a gente estava comentando aqui, das recorrências de chuva, da própria parte do estudo hidrológico dos rios, e são dados que muitas vezes têm 40, 50, 60 anos. E estamos usando porque os tempos de recorrência estão lá e é muito difícil que se repita, só que a frequência dos eventos vem mostrando para a gente que a realidade está diferente. E o comportamento já não é mais aquele, né?
mas não vejo, pelo menos, muito avanço nessa questão técnica de exigências mais claras para critérios de projeto, para que você já possa criar infraestruturas melhores, né? Se não for feito, com certeza, ali na frente nós vamos ter problemas. Pois é. E aí, no âmbito de uma discussão de contrato, quando a gente está falando aqui muito de infraestrutura, você vai ter como base o que é considerada boa técnica do momento, mas ela está defasada, né? Mas sem ter ainda uma régua de um critério mais atualizado, né? Isso tem alguma implicância na parte do direito quando se discute esses contratos, assim, olha, não, ok, aconteceu, mas está aqui, eu consigo comprovar que a minha conta estava certa de acordo com o método lá de 1970, já que não existe outro mais novo. Você diz porque aconteceu agora É. ou porque vem para o futuro? Não, tanto que aconteceu como aquilo que vem para o futuro, né? É claro que quando o evento é muito extremo, você, né, é força maior, ok. Agora, será que de repente a gente não está no limiar onde algumas coisas estão sendo tratadas como extremas, mas na verdade a gente já deveria estar modernizando nossas práticas de dimensionamento e de Sem dúvida, gestão né? de Até risco? porque, como eu falei no começo, os alertas já vinham sendo feitos há muito tempo, né? Mas a nossa cultura não é preventiva, né? Infelizmente não é preventiva. Então a gente sofre esse tipo de situação. Até pela questão política que eu mencionei, né? Às vezes o que se faz é um remendo, né? Vai lá, faz uma recomposição qualquer, vale para o mandato atual e dali a pouco, né, a bomba estoura na mão do próximo. Então, não estou dizendo que é o que está acontecendo lá, eu não sei, né? Uhum. Mas assim, falando da nossa cultura, e não só de Brasil, mas de Latinoamérica em geral, é assim que se faz, né? Essa é a maneira de proceder, infelizmente. Vamos fazer a perfumaria, vamos botar na televisão, vamos fazer a campanha eleitoral em cima daquilo e pronto. Quando o problema voltar, eu já estou em casa, né? Então, se a gente não mudar isso, né? Se esse episódio, que foi um episódio tão traumático, né? Se ele não trouxer uma mudança de mentalidade, a gente vai estar perdendo uma oportunidade única, né? Espero que seja única, Uhum. de mudar a mentalidade, né? De agir de forma de fato pensar no futuro e pensar na sociedade como um todo, na segurança das pessoas, das nossas famílias, né? Das nossas instituições. Quer dizer, isso é fundamental. Então depende muito da conduta de quem está à frente dessas soluções, né? E a gente espera que de fato haja um espírito cívico preponderando sobre interesses de grupos, né? Pois é. E fora essa questão específica, né, do Rio Grande do Sul e da Força Tarefa que você comentou, pela sua atuação profissional e também pela sua atuação aqui, envolvimento no IBDIC, você vê que os fóruns têm ficado cada vez mais sensíveis para isso, tanto da parte técnica como do direito, para que a gente possa, de fato, mesmo que a passos mais lentos do que aqueles que a gente gostaria, mas que a gente possa avançar nesse tema? Olha, eu não tenho dúvida de que a sociedade civil está muito sensibilizada, Tá. como costuma ser, né? A sociedade civil somos nós, né? Somos as pessoas comuns que estão aqui, né? Que não controlam os cofres públicos, mas que sofrem os problemas do dia a dia. Então, essa sensibilidade existe, sem dúvida. Quando eu provoquei essa força-tarefa no IBDIC, o IBDIC circulou isso entre os associados e falei, bom, vai aparecer aí umas 4, 5 pessoas interessadas. Foram 30 e tantas pessoas, Olha. né, que se dispuseram, né, profissionais de altíssimo nível, gente muito ocupada, né, que tem muito o que fazer na vida, mas que está disposto a ceder um tanto do seu tempo, do seu conhecimento, gratuitamente, né, para ajudar. Então eu vejo que no que depende da iniciativa da sociedade civil, a mesa está posta, né, a ajuda está oferecida. Então agora os outros players dessa relação, desse cenário, precisam também, enfim, demonstrar disposição, né, para integrar todos aqueles que estão dispostos a ajudar, porque eu acho que toda ajuda aí é necessária. Eu não vejo como alguém chamar para si e achar que pode resolver, porque é um assunto de muita complexidade, com muitas frentes sociais, frentes emocionais, né? Questões. Imagine quanta gente. A gente teve o exemplo de Mariana, né? Pois De é. Brumadinho, né? O tanto de pessoas que
adquiriram traumas que vão levar para o resto da vida, né? Que estão em tratamento psiquiátrico, etc. Então vai desde do indivíduo, né? Que perdeu sua casa, que perdeu a sua referência, perdeu a sua vizinhança, perdeu a sua paisagem, né? Uhum. Imagina você ir para o lugar onde você viveu sua vida inteira e não reconhecer nem o relevo, né? Aquele morro não está mais ali, aquele rio não passa mais ali. Você não tem uma Parece foto que você está sua, da sua sonhando. família, dos seus pais, Embora. nada. Não tem a sua casa e não tem a sua rua, né? Não tem o armazém da esquina, quer dizer, parece que você está num sonho que não acaba nunca, um pesadelo que não acaba nunca. Então, essa questão individual já é algo muito importante que não pode ser desprezado. Né? Aí tem a questão comunitária, né? Da pequena comunidade, da média comunidade, isso vai crescendo e são 300 e tantas municipalidades que foram atingidas, de 400 e tantos municípios, quer dizer, mais de 90% dos municípios do estado foram atingidos de alguma forma. Né? É uma devastação, né? É uma mudança de vida para milhões de pessoas. Né? E no fim, a gente fala de Estado, fala de empresas, fala de tudo, isso tudo no fim são agregações do quê? De pessoas. Uhum. Né? Então é da gente que a gente está falando. Se a gente não conseguir se sensibilizar com isso, nada mais, aí a gente perde a fé na humanidade. Uhum. Né? Com certeza. Mas como você comentou, a gente, por mais traumática que seja a situação, se a gente não tirar, acho que o mais traumático ainda seria não tirar boas lições disso, né? Porque as questões estão aí para pessoas como nós, profissionais, técnicos, resolvam dentro daquilo que é a sua especialidade, o seu escopo de trabalho, tendo esse cuidado, sabendo que as coisas estão mudando e que depende da gente, como sociedade também organizada, né, e mudando isso aos poucos. Então, é fazer o melhor dada a situação, né, para reduzir os impactos de eventos futuros, porque eles vão acontecer, né, e vão se repetir. É isso. Legal. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Foi uma honra contar contigo aqui hoje. Foi um prazer. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Vejam só, pessoal, o quanto a gente tem que colocar isso em discussão nos nossos projetos. E não tem projeto muito pequeno para não ter que lidar com questões, por exemplo, de mudanças climáticas, como nós comentamos aqui. Esse é um tema que nos afeta a todos. Então, desde pensar o planejamento da obra, especificação para que você tenha, desde redução de emissões, tenha um projeto que seja menos agressivo, vamos dizer assim, as questões ambientais, até os próprios dimensionamentos, como a gente falou aqui, em questões de drenagem, de abastecimento, enfim, cotas mínimas, algo que voltou a estar em discussão grande aí depois de tudo que aconteceu. Então isso afeta diretamente os nossos projetos e é de pouco em pouco que a gente vai conseguir avançar de fato se a gente colocar isso também como um dos nossos objetivos. Tenho certeza que você curtiu essa conversa aqui, gravada diretamente do Congresso do IBDIC em São Paulo, com o apoio do IBDIC e da Deloitte, e eu espero você no próximo episódio. Vamos juntos?